Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico do Novo Testamento, Amigas de Jesus. Antes de entrarmos na leitura no devocional, naquilo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós postarmos conteúdos novos, você será previamente avisado. E também dessa forma, o YouTube vai entender a relevância do nosso conteúdo e vai estar mostrando para mais pessoas. Então, por favor, você que está aí do outro lado, nos ajude a propagar e a divulgar a palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo o livro de João, no capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 38. E a versão que eu estou lendo é a RA, a Revista e Atualizada. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos ministrar, nos dar sabedoria, nos dar graça e revelar aos nossos corações tudo aquilo que nós estamos precisando aprender, entender, ouvir e a praticar através dessa leitura, em nome de Jesus. A palavra do Senhor está em João, capítulo 13, versículo 31 ao 38, que nos diz assim: o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Depois nós vamos ler o capítulo 36 ao 38. Vamos meditar aqui até do 31 ao 35. Aqui logo no início, quando nós lemos no 31, diz assim: quando ele saiu, disse Jesus. Quando quem saiu? Quando Judas, o traidor, saiu do meio deles. Então, depois que Judas sai, Jesus ele começa a ministrar, a ensinar, a falar de coisas sobrenaturais e de coisas profundas com os seus discípulos. Quando ele saiu, o que o Senhor Jesus nos ensina com esta passagem, que tem coisas que nem todos podem saber da nossa vida, que tem situações que nem todo mundo está preparado para ouvir, que nem todos que estão no meio de nós, à nossa volta, ao nosso redor, até mesmo dentro da mesma casa, dentro da mesma igreja, verdadeiramente são nossos amigos, são pessoas confiáveis, são pessoas que de verdade têm boas intenções, são pessoas que querem verdadeiramente a nossa felicidade ou o nosso bem. Porque nem todos que se dizem cristãos, nem todos que andam conosco, nós podemos ter aliança com essa pessoa só porque ela é cristã, nós podemos confiar nessa pessoa só porque ela se diz cristã.
Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, porém, Jesus só começou a conversar de coisas espirituais com seus discípulos quando ele saiu, quando Judas se retirou para praticar aquilo que Jesus havia dito que ele iria fazer. Aí então Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Jesus estava dizendo que a partir daquele momento, tudo aquilo que ele veio para cumprir nessa terra, acerca da nossa salvação, acerca da nossa redenção, acerca da missão de Jesus, a partir daquele momento, Jesus estava sendo glorificado. E quando Jesus é glorificado, Deus também estaria sendo glorificado. E ele fala: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. E ele continua conversando: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também vos digo agora a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas eu te deixo um novo mandamento, né? Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. O que Jesus estava dizendo, quando ele saiu, Judas também era um amado meu. Judas, apesar de ser pecador, eu amava a alma de Judas. Judas era precioso para mim. Eu gostaria verdadeiramente que Judas pudesse desfrutar da glória do meu Pai no meu reino comigo. Mas houve uma escolha da parte de Judas e Jesus está nos ensinando, independentemente das pessoas que estão no nosso caminho, na nossa vida, ao nosso redor, no nosso convívio, não importa a condição que essa pessoa esteja, nós precisamos amá-la como a nós mesmos. Nós precisamos desejar o bem para essa pessoa que nós queremos para nós mesmos. Dando continuidade na leitura, Pedro é avisado, do versículo 36 ao 38, que diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Louvado seja Deus. Essa é uma passagem assim de muita reflexão, né? Porque todo o contexto de Pedro, da história de Pedro, do que Pedro viveu com Cristo, a gente percebe que Pedro foi um homem que teve muitas experiências com Deus, né? Pedro não era um discípulo comum, não, Pedro não era um discípulo comum. Pedro era um discípulo ousado, um homem de muita fé, e um homem que, assim, dos discípulos, a gente pode dizer que ele foi o que mais teve experiências com Jesus Cristo. Ele foi o único discípulo a ter a experiência de andar sobre o mar. Pedro ouve a voz de Deus dizendo que Jesus era o meu filho amado, a quem ele se alegrava. Pedro viu Jesus transfigurado no monte, ele viu Elias, ele viu Moisés conversando com o Senhor Jesus. Pedro pescou um peixe com uma moeda dentro. Ele viu também Jesus ressuscitar a Lázaro. Ele viu também Jesus ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim. Então, assim, quando a gente para pensar quantos milagres, né,
esse homem presenciou, quantas experiências com Jesus, né? E o que levou um homem com tamanha experiência, com uma bagagem extraordinária de testemunhos, milagres, cura, libertação de demônios, o que levou a Pedro a negar que conhecia ao nosso Senhor Jesus Cristo? Será que tudo aquilo foi medo naquele momento que Pedro teve? Eu acredito que sim, que foi um pouco de medo pelo desconhecido, né? Porque ele começava a se lembrar das coisas que Jesus disse que iria passar e também das coisas que os discípulos passariam por amor do nosso Senhor Jesus, né? Então, assim, a gente viu que Pedro teve muitas experiências, mas muitas experiências mesmo com o nosso Senhor Jesus. E quando aqui o Senhor Jesus, ele fala com Pedro, a primeira coisa que fala é Simão. A gente percebe na palavra do Senhor que houve mudança de alguns nomes, de alguns personagens na Bíblia, né? Como ali, por exemplo, no Jacó ele mudou o nome para Israel, Abrão para Abraão, Oséias para Josué, Saulo para Paulo, e assim tem muitos outros nomes que foram Sara, Saraí, Saraí, Sara. Então, assim, teve muitos nomes, né, na Bíblia que foi mudado. Por exemplo, o nome de Saulo, ele vem da origem do nome do rei Saul, que quer dizer homem grande, grande fisicamente, de estatura, né? Homem de aparência. E quando o Senhor muda o nome de Saulo para Paulo, quando ele se converte, Paulo significa homem de pequena estatura. Então a gente percebe que Deus, ele procura por homens aonde qual ele pode tratar, ele pode trabalhar, ele pode transformar, ele pode mudar esses homens. A gente percebe também na palavra do Senhor que João Batista era um homem extremamente simples, humilde, né? E quando Jesus vai até ele para ser batizado, ele diz: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dos teus pés, né? E Jesus Cristo, quando ele começa a falar dos homens da Bíblia, ele diz que João Batista era entre os nascidos de mulher, ele era o maior. Por quê? Porque ele se fez o menor, porque ele se fez pequeno diante de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele chama Pedro, na verdade Pedro se chamava Simão. E então Jesus, ele muda o nome de Simão para Pedro. E quando a gente vê aqui Jesus se referindo novamente a ele como Simão, é algo assim para que a gente até se preocupe, né, um pouco, porque lá atrás, quando Satanás pede para cirandar com Pedro, Jesus ele diz, né, Satanás pediu a tua alma, Simão. Satanás quer cirandar contigo, né? E eu intercedi por você. E ela até disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, assim, se Jesus está chamando Pedro de Simão novamente, o que Jesus está tentando dizer para Pedro? Pedro, o seu velho Simão, o seu velho homem, o seu velho eu está acordando de novo, está se levantando de novo, Pedro. E lá atrás, quando Jesus, ele leva os discípulos, né, para o Monte das Oliveiras, para estar orando com ele, né, Jesus, ele pede para que eles orem, para que eles fiquem de vigília. E quando Jesus volta, Jesus diz: poxa vida, Pedro, mas nem uma hora você conseguiu
vigiar comigo, ficar orando comigo. Então, assim, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Se prepara agora, Pedro, na oração. Se revista na oração, se encha na oração, me busque na oração, busque relacionamento na oração, porque na oração você se esvazia, na oração você se diminui, na oração é que você morre para você mesmo. E nem uma hora tu consegue orar, mas nem uma horinha você consegue ficar vigiando, Pedro. O que é isso? Até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai ficar nessa inércia espiritual? Até quando você vai ficar nessa frieza, nesse comodismo espiritual? E quando Jesus ele disse isso para Pedro, ele que estava dizendo assim, lá na frente você vai passar por coisas que se você não morar aqui agora hoje, você não vai ter forças, porque a prova, ela vai vir. E ela vai vir para todo mundo, inclusive para você, Pedro. E aí, quando Jesus fala que para onde ele vai, no momento eles não podem ir, Pedro replica, né? E disse assim: por que não posso te seguir agora? Num mar assim, por que eu não posso te seguir agora? Como assim eu não posso te seguir agora? Eu tô tanto tempo te seguindo, eu tô tanto tempo te servindo. Que lugar é esse que o Senhor vai que eu não posso estar, né? Porque eu que sou melhor, eu que vi, eu que fiz, eu que falei, eu que aconteci, e agora o Senhor vai e eu não posso ir. Então a gente percebe que na fala de Pedro há um certo ar de arrogância. Na fala de Pedro há um certo ar de exaltação, sabe? E Jesus ele fala para Pedro: você não pode ir agora, Pedro, mas lá na frente você vai, né? E ele responde assim: seguir-te-ei, Senhor, agora. Para onde o Senhor for, eu vou. E pelo Senhor eu estou disposto a dar a minha própria vida. E Jesus responde com uma pergunta: darás a vida por mim? Não, Pedro, não você. Você não está pronto para dar a vida por mim ainda, meu querido. Porque ainda você vai ser muito provado, você ainda vai ser muito, como se fala, muito amassado. Você vai ter que me provar muito ainda. E Jesus ele fala para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, amados, é o que Jesus está nos ensinando. Nós não somos fortes o suficientes como nós pensamos muitas vezes que somos. Nós não temos a sabedoria que nós pensamos que nós temos. Nós não somos o super que nós pensamos que nós somos, sabe? Nós não somos os seres inabaláveis que nós pensamos que nós somos. Porque quando a coisa aperta, quando a situação vem, quando a dificuldade vem, quando a luta vem, quando o adversário ele bate a nossa porta, a gente nega Jesus sim, tá? A gente continua negando Jesus sim. E digo mais, muito mais do que Pedro negou, a gente continua negando. Nós estamos negando Jesus na omissão, porque nós não estamos propagando aquilo pelo qual nós somos enviados, que é a palavra do Senhor. Nós estamos negando a Jesus porque no meio dos ímpios nós não temos dado bom testemunho, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos negando a Jesus quando a dor vem, a dificuldade vem, o medo vem, a assolação vem, a nossa tendência é se entregar, questionar e murmurar. Então nós estamos entregando a Jesus sim. Nós nos pegamos várias vezes com pensamentos do passado, com desejos do passado, com sentimentos do passado, pensando, desejando, atraindo na nossa mente coisas do passado. Então nós continuamos sim a negar Jesus. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não é tão forte como você imagina ser, Pedro. Você não é essa rocha inabalável que você imagina que você é, Pedro. Sabe, você vai me negar e vai me negar feio, Pedro. Então, amados, é que a gente possa se lembrar que hoje nós estamos de pé e nós temos que fazer de tudo para que a gente não venha cair. Porque o homem, quando cai, a queda do homem é muito feia, é muito dura, é muito profunda. Que em nome de Jesus a gente possa olhar para nós mesmos, olharmos para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos,
olharmos se verdadeiramente nós estamos, como nós lemos lá acima, amando os nossos inimigos, amando uns aos outros como a nós mesmos, se nós estamos verdadeiramente amando as pessoas como Cristo nos ama, olhando para as pessoas com o olhar de Jesus. Eu imagino que quando Jesus ele olha para dentro dos olhos de Pedro, e Pedro se lembra que Jesus disse: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Aquilo ali dentro da alma de Pedro deve ter pesado de uma forma assim muito, muito triste, vamos se dizer assim, né? Só que Pedro era um homem escolhido por Deus. Pedro era um homem que iria passar por todos os processos que Deus escolheu, que Deus projetou, que Deus planejou que ele ia passar. Ainda que ele passasse em alguns processos negando, às vezes que ele passasse alguns processos caindo, se levantando, caindo, se levantando, a misericórdia do Senhor era sempre na vida de Pedro. Porque Pedro era um homem de decisão, Pedro era um homem de opinião, Pedro era um homem de convicção. Então, amados, eu creio que o Senhor, Ele quer nos usar, mas Ele quer usar pessoas que se esvaziam, pessoas que se fazem pequenas, pessoas que não são soberbas, pessoas que não são orgulhosas, pessoas que não têm a pretensão de querer passar por cima de ninguém para ter alguma coisa, sabe? Pessoas que verdadeiramente diante das suas tormentas, dos seus gigantes, das suas aflições, diante das peneiras do inimigo, elas não neguem a Jesus, né? Elas permanecem firmes no amor a Cristo, no servir a Cristo, na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, que essa reflexão faça com que você olhe verdadeiramente para dentro do seu ser, para dentro de você, sabe? Que você tenha coragem de se colocar até mesmo diante de um espelho e te fazer perguntas, sabe? Buscar as respostas aí dentro de você, buscar as certezas, as incertezas, as dúvidas, os medos, o que pode estar fazendo com que você esteja hoje negando Jesus Cristo. Talvez o seu falar, o seu comportar, o seu pensar, o seu agir, a sua omissão, a sua preguiça, a sua morte espiritual, a sua falta de coragem de anunciar o Evangelho, ou talvez a sua falta de ânimo para estar orando, para estar buscando, a sua falta de vontade de estar contribuindo com a obra do Senhor, servindo o reino de Deus aqui na terra. Então que você possa fazer uma reflexão. Senhor Jesus, assim como o Senhor revelou Simão a Pedro, como ele estava, o Senhor disse, viu Pedro, o velho Simão ainda está aí dentro e ele está falando ainda muito alto. Ele ainda tem lugar na sua vida e nas suas decisões, Pedro. Vigia, Pedro, porque a prova vai chegar, a luta vai chegar, o adversário vai bater na tua porta, Pedro. Então pergunta para o Senhor Jesus, será que o meu velho homem verdadeiramente está crucificado com o Senhor? Ou ainda ele está aqui dentro, gritando em algum lugar dentro da minha alma? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, nos sustentar e nos fortalecer. Em nome de Jesus. Nossa, eu tô com uma tosse seca tão chata, tô até com falta de ar. Mas amém, que o Senhor possa ter falado conosco, né? Para a glória do nome dele. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, a todo tempo o Senhor é bom. A tua misericórdia, a tua fidelidade dura para todo sempre. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, porque todas as vezes o Senhor vem com a tua doçura, com a tua gentileza, com a tua sutileza, com a tua mansidão, Senhor, nos revelar como estamos. O Senhor nos desperta para nos mostrar que verdadeiramente ainda não estamos na estatura que o Senhor requer de nós. Por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e te pedimos.
Nos ajuda, Senhor Jesus, a nos superarmos, a vencermos o nosso eu, a matarmos a nossa carne, a sacrificar o velho homem que ainda há dentro de nós. Em Teu nome, Jesus, nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por nos convencer sempre que somos falhos, fracos, pecadores e que somos carentes da graça do nosso Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados.